Olá, estamos de volta com mais um episódio do podcast A Saúde é Coletiva, da Abrasco. E as relações de trabalho no Brasil estão no centro da nossa conversa hoje e também de matérias em jornais e em posts nas redes sociais. Foi protocolada na Câmara a proposta que pretende alterar a Constituição para acabar com a escala de trabalho 6x1. Hoje vamos discutir como a precarização do trabalho afeta a saúde do próprio trabalhador e também a saúde pública. E claro, o debate da jornada 6x1 não tem como ficar de fora do episódio. Eu não nasci pra morrer de trabalhar. Na Avenida Paulista, entregadores de aplicativo fazem, não só aqui na Paulista, tá? Eles se organizaram em prol de uma greve nacional. Para falar sobre esse assunto, eu conversei com a socióloga Ludmila Costec Abílio, uma das maiores estudiosas da precarização do trabalho no Brasil, mais especificamente da chamada uberização. E se você não conhece esse termo, fica tranquilo que a gente vai explicar ao longo do episódio. Então, tem formas de adoecimento que estão ligadas a essa ameaça permanente do desemprego, mas elas também estão ligadas às formas de gestão, como o trabalhador está vivenciando o dia a dia do trabalho dele. E a gente sabe que as formas de gestão, elas intensificaram o nosso trabalho, elas estenderam o tempo de trabalho. Você vai numa farmácia, o farmacêutico, ele é um farmacêutico, ele te vende cosmético, ele checa o estoque, ele está no caixa, então ele é um trabalhador polivalente. Demandado dele agora uma série de atributos que não eram parte da profissão dele. E se ele não desempenha aquilo, ele está fora do jogo. Isso é adoecedor. E a nossa entrevistada também deixou uma super dica de um filme que tem tudo a ver com a nossa conversa de hoje. Bom, eu sou Beatriz Pasqualino e estou aqui em novos episódios, sempre às terças-feiras alternadas. E um recado para você, que tal ajudar a Abrasco a divulgar o A Saúde é Coletiva? Manda o link do podcast para os seus amigos que você sabe que vão gostar do que a gente está conversando aqui. E agradecemos esse seu apoio. Então, sem mais delongas, vamos agora à entrevista especial de hoje. A saúde é coletiva. Podcast da Abrasco, produção Rádio Tertúlia. Hoje a nossa convidada especial é a socióloga Ludmila Costec Abílio. Oi, Ludmila, tudo bem? Bem-vinda ao A Saúde é Coletiva. Oi, Beatriz, é um prazer estar aqui com você e com os ouvintes hoje. Prazer é nosso. Bom, gente, a Ludmila é pesquisadora autônoma, vinculada como professora colaboradora ao programa de pós-graduação do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. A Ludmila é também autora do livro Sem Maquiagem, o trabalho de 1 milhão de revendedoras de cosméticos, publicado pela editora Boitempo em 2014. E aqui, vou aproveitar e dar uma dica no âmbito da saúde, a Ludmila também publicou com a professora Silvia Maria Santiago, que é da medicina da Unicamp, o dossiê das violações dos direitos humanos no trabalho uberizado, que nesse documento elas fazem a análise sobre as condições de saúde desses trabalhadores em Campinas, aqui em São Paulo. Bom, Ludmila, tudo isso que eu falei sobre o seu currículo tem a ver com o que a gente vai conversar, que é sobre as relações de trabalho, as questões de precarização. Então, para começar, aqui no Brasil, hoje em dia, essas relações de trabalho, os efeitos na vida cotidiana das pessoas e, portanto, na saúde delas também, têm ganhado força por conta da mobilização popular nas ruas e também nas redes sociais, pelo fim da escala 6x1, em que a pessoa trabalha 6 dias seguidos e só tem uma folga na semana, né? Acho que esse tema é o que tem mais aparecido nessa questão de precarização do trabalho recentemente. Mas no Congresso, a coisa anda a outros passos, a tramitação da proposta de emenda à Constituição, a PEC 221, que é de 2019, que prevê a redução dessa escala para mais dias de descanso, segue com muita resistência entre os parlamentares. Então, para começar, eu queria te perguntar, Ludmila, qual que é a leitura que você faz de como essa jornada 6x1 ou outras dinâmicas de trabalho que são precarizadas acabam impactando os trabalhadores? Eu acho, Bia, eu fico pensando, né,
como a gente estuda, a gente pesquisa, a gente fica olhando politicamente os movimentos sociais, e sempre tem um imponderável, um imprevisível, né, que as coisas catalisam em algum lugar onde ninguém estava esperando, e eu acho que esse movimento, todos, né, que está movimentando a base da sociedade de diversas formas, ele é muito interessante, porque ele é um tanto inesperado, pelo menos do meu ponto de vista, né? Claro que havia já toda uma tessitura para que isso acontecesse, mas, assim, a gente vem de uma série de derrotas, né? E tudo que a gente tem enfrentado, assim, olha, o trabalho está se degradando, os direitos estão se transformando, a gente vem, né, numa esteira da reforma trabalhista, que foi uma alteração profunda, né, na própria definição do que é o trabalho formal, o emprego formal. A gente tem falado muito da uberização para entender novos fenômenos, e as forças sociais do trabalho, elas estão sofrendo muitas derrotas, né? E aí, de repente, essa discussão, ela ganha um corpo, ela mobiliza a sociedade de diversas formas, né? E é muito interessante ver isso. Então, eu acho que um dos aspectos principais dessa discussão da jornada de 6x1 é que ela traz de volta ao debate uma coisa que a gente está enfrentando tanta degradação que essa discussão tinha sumido, é uma discussão importantíssima, que é sobre o nosso tempo livre, sobre o nosso tempo de vida fora do trabalho, né? E por que eu falo isso desapareceu? Porque, assim, nós somos tomados, até por um discurso, que nem a reforma trabalhista, né? No que ela se apoiou para se legitimar? Nesse discurso da empregabilidade. Olha, se você não transformar as regulações do trabalho, você vai gerar desemprego, você não aumenta os postos de trabalho, e o que não é real, né? A gente sabe que isso é uma construção muito de direita, que colou muito fortemente, neoliberal, e são décadas dizendo isso, olha, se não transformar, não cabe todo mundo, né, e aí só degrada, e não quer dizer que inclui mais as pessoas, enfim. Então, a gente vem enfrentando uma série de mudanças, e os movimentos parece que reagem a essas mudanças na chave do emprego-desemprego, quem vai ter ocupação, quem não vai. Só que o mundo do trabalho, ele com essas novas tecnologias, com todas as formas de regulação, é tudo articulado, né? Não dá para pensar uma coisa sem a outra. O nosso tempo livre, ele foi cada vez mais colonizado pelo trabalho, e todos nós sabemos disso, né? Então, claro, a pessoa que está numa jornada 6x1 está institucionalizado na vida dela, mas na vida de todos nós, né, o tempo de trabalho entrou para dentro do nosso tempo de não trabalho. Esse é um grande aspecto, né, das novas formas de organização do trabalho. E a uberização, por exemplo, depois a gente pode falar mais disso, mas nós estamos vendo, por exemplo, nesse dossiê que você citou, né, os motofretistas estão trabalhando no mínimo 12 horas por semana, no mínimo 6 dias por semana, né? O normal é eles trabalharem 7 dias por semana. Quer dizer, a questão do nosso descanso, do nosso tempo livre, do nosso tempo de não trabalho, ela parece que foi se tornando uma questão desimportante. Não é nem que ela não é importante, mas assim, como se a gente nem tivesse mais como debater, né? E isso fala sobre a nossa vida, o nosso tempo de vida. Então, eu acho que a discussão da jornada 6x1, ela joga luz nisso, né? De que o trabalhador tem que ter tempo livre, que ele tem que ter descanso, que ele tem que ter tempo para ter outras atividades fora do tempo de trabalho, né? E que isso é a nossa vida, que a gente não vive só para trabalhar, né? Então, quando eu olho esse movimento e essa possibilidade, né, que vai contra a corrente, você pensa assim, não, não precisa, a jornada não precisa ter 44 horas. A gente pode pensar numa outra distribuição do que é o tempo de trabalho, de uma outra definição da extensão
do tempo de trabalho, né? Então, é algo que vai contra a corrente de todo um discurso já muito bem consolidado, né, sobre as impossibilidades. Quer dizer, como assim é possível reduzir a jornada? Isso vai aumentar emprego, isso não vai diminuir a produtividade do trabalho. São uma série de elementos, né, que vão contradizer, assim, quase que verdades absolutas que não são verdadeiras, né, mas que vão atravessando, vão se banalizando na nossa vida, né. E aí, Ludmila, acho que quem não trabalha na escala 6x1 consegue entender mais a sobrecarga física dessa dinâmica, porque sabe que já trabalhando, quem trabalha 5 vezes na semana já é pesado, imagina 6, né? Mas, do ponto de vista da saúde do trabalhador, você enxerga quais efeitos nocivos e que correm o risco de ficarem invisíveis nessa discussão? E aí, por exemplo, vou trazer aqui a questão da saúde mental, né? Às vezes o que a gente vê é que a saúde mental, diante desta situação toda de sobrecarga, da precarização do trabalho, ela se torna uma questão individual. A causa individual, como lidar com ela individual, enfim, eu queria te ouvir sobre esses elementos que não aparecem tanto. Eu acho que existem elementos que estão pegando a todos nós de diversas formas, né? Então, a pessoa que está na 6x1 vai viver, né? Por exemplo, o cara que está trabalhando lá no McDonald's, numa jornada 6x1, ele está vivenciando isso de um jeito. O professor universitário, que tem uma jornada regulada de outra forma, está vivenciando isso, mas tem elementos, né, que estão atravessando o mundo do trabalho como um todo, né, e que aí eu acho que é isso, a gente olha individualmente para os adoecimentos, mas eles são questões sociais, né, assim, são fenômenos que mostram, né, uma espécie de massacre mesmo, psicossocial que está acontecendo no mundo do trabalho, né? Então, várias formas de adoecimento que estão ligadas, por um lado, com esse medo, né, essa ameaça permanente do desemprego, né, que estão ligadas, por exemplo, se a gente olhar o mundo do trabalho no Brasil, porque um primeiro elemento que a gente tem que enfrentar nesse debate da jornada 6x1 é que a gente está olhando para a parte formal, né? Nós ainda temos todos os trabalhadores que estão na informalidade, que é metade do mercado de trabalho, né? E nós temos isso, trabalhadores que estão, os motoboys, né? Eles estão adoecendo. O que a gente viu nesse dossiê, por exemplo? A gente viu um número de acidentes que sempre foi muito alto, os motociclistas em geral. Aí, ó, como a coisa vai ampliando, porque a gente vê um acidentado na rua e pensa que é um motoboy, né? Mas, na verdade, os motofretistas, eles são uma parte pequena dos motociclistas que se acidentam e morrem, mas isso está crescendo. As transformações das condições de trabalho dos motoboys está aumentando o número de mortes e acidentes de motofretistas, né? Mas você tem, além dos motofretistas, quem que está morrendo nas ruas de São Paulo, mas não é só morrendo, né? Se acidentando. Você tem uma ideia, a nossa pesquisa, 25% dos nossos 200 entrevistados sofreu algum acidente de trabalho que eles tiveram que ficar no mínimo 3 meses sem trabalhar. Quer dizer que foram acidentes, 25%. E 60% deles já tinham sofrido algum acidente. Então, a gente olha e fala, mas espera aí, como é que isso está normalizado na nossa sociedade? E não é só o motoboy, porque tem estudos antigos, a gente precisaria atualizar esses estudos, né? Foi um estudo que a CET fez, foram 2 sociólogos que fizeram no início dos anos 2000, que eles mostram quem que morre nas motos. É a classe trabalhadora. Então, são garçons, são seguranças, vigilantes, uma série de categorias, né, de trabalhadores de menor remuneração,
que fizeram o quê? E aí tem a ver com as formas de organização do trabalho, né? Em vez de enfrentar o transporte público, que hoje também é um veículo de adoecimento para o trabalhador, porque o tempo de vida dele de não trabalho é imobilizado, né? Então, o cara leva 3 horas da vida dele para conseguir chegar no trabalho. O que ele faz? Ele assume os riscos e custos da atividade dele e ele compra uma moto, ele troca o ônibus. Só que ele morre, ele se acidenta, né? Então, aí a gente já está olhando para adoecimentos que estão, assim, disseminados na nossa vida cotidiana, né? E todas as formas de adoecimento mental, que a gente está falando em burnout, a gente está usando vários termos que foram surgindo na relação com as mudanças das formas de organização e gestão do trabalho, né? Então, tem formas de adoecimento que estão ligadas a essa ameaça permanente do desemprego, mas elas também estão ligadas às formas de gestão, né? Como o trabalhador está vivenciando o dia a dia do trabalho dele. E a gente sabe que as formas de gestão, elas intensificaram o nosso trabalho, elas estenderam o tempo de trabalho, e elas transferiram para nós, a gente fala em polivalência hoje, né? O que é a polivalência? É isso, eu sou um professor que também é gestor, que também não é mais a secretária que preenche as notas dos alunos, sou eu tenho que fazer um relatório que garante a pontuação do meu departamento para ter bolsa, quer dizer, eu estou fazendo várias coisas que não eram tarefa de um professor, né? Você vai numa farmácia, o farmacêutico, ele é um farmacêutico, ele te vende cosmético, ele checa o estoque, ele está no caixa, então ele é um trabalhador polivalente, demandado dele agora uma série de atributos que não eram parte da profissão dele, e se ele não desempenha aquilo, ele está fora do jogo, né? E é um movimento generalizado em todas as profissões, aí... Isso está atravessando, né, todas as profissões em alguma medida, né, mais ou menos, e eu fiz meu doutorado foi sobre as revendedoras Natura, e eu fazia uma discussão assim, olha, tudo isso que a gente chama de flexibilização, do que há de mais contemporâneo, as mulheres já sabem do que se trata há muito tempo, né, e se você quiser entender hoje as principais características que estão atravessando as formas mais recentes de organização, vai olhar o trabalho da empregada doméstica, né, ela desde sempre teve que ser polivalente, desde sempre a distinção entre o que era tempo de trabalho e o que não era, não se instituiu, é demandado dela uma série de tarefas não acordadas, não remuneradas, que ela tem que fazer, né? A indistinção entre o que é local de trabalho, que é esfera privada, está ali operando o tempo todo, as relações pessoais regendo uma relação que não se burocratiza. Então, se você olhar lá os elementos, você vai ver hoje os principais elementos da flexibilização do trabalho. E aí eu gosto muito das clínicas do trabalho, né, do DEJUR, do Yves Clos, eu acho que a psicologia social do trabalho, ela é hoje o caminho para a gente entender o que está acontecendo com a nossa subjetividade e socialmente, como é que esse negócio está se reproduzindo. E aí são autores que vão falar muito do nosso engajamento com o trabalho, da centralidade que o trabalho tem na nossa vida, né? E de como a gente se realiza naquilo que a gente faz e como quando a gente é impedido, porque a gestão, ela às vezes é irracional, né? Ela te impede de fazer isso, né? Esse termo que é o trabalho bem feito. Então, você faria muito melhor, você daria uma aula muito melhor, você faria uma série de coisas muito melhor, você seria um farmacêutico, se você pudesse ser só um farmacêutico. E aí, de repente, você não é mais, você está fazendo muitas coisas que estão te impedindo de fazer o seu trabalho, né? Então, isso é adoecedor. Ou, né, elementos da gestão que é isso, procedimentos, tal, que vão impedindo, não vão promovendo, eles vão impedindo a realização de um trabalho bem feito. A gente vê a reforma na educação, por exemplo,
que está sendo feito com o trabalho dos professores na rede pública? Você vai padronizando, você vai definindo conteúdo, até uma hora que o cara é um executor de conteúdos, que ele não tem mais, né, nenhuma relação com aquilo que ele está fazendo. Isso é enlouquecedor. Mas todas essas formas de extensão do tempo de trabalho, de intensificação, está tudo junto, está tudo articulado. Então, nós todos estamos muito expostos aos adoecimentos físicos e mentais, né? Cada categoria, cada profissão de formas diferentes, mas a gente está vendo mesmo, né? Que é uma normalização daí todo os processos de medicalização, né? Que vai garantindo que a gente consiga se manter como trabalhadores, né? Você falou aqui bastante sobre a uberização do trabalho, eu acho importante a gente conceituar, para não ficar também, porque parece que a gente está falando só de aplicativos, né? Então, queria que você explicasse de uma maneira para não iniciados essa uberização, e qual que é a perspectiva que ela traz hoje, se tudo continuar como está, que perspectiva você vê dessa situação no Brasil? Olha, a uberização, ela é uma coisa muito doida, porque ao mesmo tempo que ela é uma coisa muito nova, o que a uberização está fazendo é realizar de uma forma muito racionalizada, eficiente, controlada, a transformação dos trabalhadores em trabalhadores sob demanda. Isso é algo que o Marx já está descrevendo lá no século XIX, que está no centro do conflito capital e trabalho, né? Então, assim, ao mesmo tempo que você vê, é muito interessante ver esse movimento da relação capital e trabalho, né? Porque é isso, o que há de mais novo, na verdade, é uma realização de um elemento que está em disputa historicamente e que atravessa todas as batalhas, conflitos, conquistas, derrotas da classe trabalhadora, tem relação com isso, né? Então, para a gente entender, assim, o que é você ser um trabalhador, né? Quando você olhar um motoboy na rua, ele é um trabalhador sob demanda, né? O que é ser um trabalhador sob demanda? É ser um cara, ele não está dormindo em casa e foi fazer uma entrega e voltou para casa. De novo, questão do tempo livre, né? Ele é um cara que está disponível ao trabalho. Ele está lá, por isso que o motoboy fala para você que tem 18 horas a jornada dele. Ele passou 18 horas na rua. Mas, para o lado da empresa, toda a batalha em torno do que era o tempo de não trabalho, ele tem custos, né? Dentro de uma fábrica, toda a organização de uma fábrica, ela está pensada em transformar todo o tempo do trabalhador em tempo de trabalho. Então, se a ferramenta do cara está muito longe, é um tempo de não trabalho, que ele gastou ali para ir buscar a ferramenta e voltar. Ela tem que estar do lado dele, isso é tempo produtivo. Todo o gerenciamento do trabalho se estrutura nessa relação, né, de transformar tudo em tempo de... Aí a extensão, a duração da jornada de trabalho. Qual que é o lance da jornada? Bom, o tempo de trabalho é esse, e a remuneração corresponde a essas horas de trabalho. E aí você tem o tempo de não trabalho, né? E o tempo de não trabalho daí é um tempo da reprodução social do trabalhador. O que o trabalho sob demanda está fazendo? Para o lado do trabalhador, todo o tempo é tempo de trabalho. O motoboy está 18 horas à disposição da empresa. Mas agora ele é finalmente reduzido a um fator de produção e não um ser humano. Porque o que está em disputa na relação capital e trabalho? Para o lado do capital, é um uso do trabalhador, da forma mais eficaz, racional, produtiva, num determinado espaço de tempo, no espaço, no território. O que está em disputa para o lado do trabalhador? O reconhecimento dele, força de trabalho, como ser humano. Então, olha, eu não posso adoecer, tem que ter normas de saúde e segurança, a jornada digna, 8 horas, se eu trabalhar mais, está ferindo a minha humanidade, né? O valor mínimo do meu trabalho tem que ser tal. Tudo está em disputa o tempo todo. O que o trabalho sob demanda faz? Ele, para o lado da empresa, o trabalhador é força de trabalho, o ser humano é você,
com você mesmo. E aí você vira um empreendedor de si. Você vai fazer a gestão da sua sobrevivência. A empresa, o Estado não tem mais responsabilidade sobre isso. Então, aquele motoboy que você vê na praça, ele foi transformado num fator de produção. Ele vai ser usado quando necessário e remunerado, igual o projeto da Tabata Amaral, que quase passou, né? Dizia com todas as letras, regime de trabalho sob demanda, o trabalhador será remunerado pelo tempo efetivo de produção. Então, você externalizou para o trabalhador os custos, os riscos, né, e a saúde e tudo mais, que a gente não consegue nem nomear, desse tempo de não trabalho dentro da jornada. Nós temos hoje meio técnico-políticos para fazer isso com perfeição. Então, eu posso ter 1 milhão de motoboys à minha disposição, e eu transformo tudo em dados. Onde esse motoboy está? Se chover, as empresas fazem isso. Chove, ela aumenta o valor. Por quê? Porque o motoboy morre. Quando chove, ele morre na rua, ele bate a moto, ele se acidenta. É muito mais perigoso. Então, ele não vai naquele valor, mas eu bonifico ele, aí ele vai. Então, a chuva virou um dado para mim. O quanto que eu tenho que pagar para esse motoboy ir ou não ir, também virou um dado para mim. A dinâmica do consumidor, quando chove, eu não vou sair, eu peço comida, também virou um dado. O tempo que o restaurante leva, virou um dado. O trânsito, nesse momento, virou um dado. Tudo isso é dado. E eu consigo transformar tudo isso em dado, é uma enormidade de dados, isso é a novidade, que a gente está falando em dataficação, inteligência artificial, é isso que está em jogo. A vida social vira dados, e vira dados que são administráveis. Então, eu cruzo tudo isso. E aí eu posso ter esse cara lá disponível e usar mesmo ele como um fator de produção. Por que que a uberização não é só o aplicativo? Porque essa é uma luta histórica de você externalizar os custos, os riscos, reduzir o uso da força de trabalho a puro tempo efetivo de produção. Essa é a grande batalha da que move o capital, na relação capital-trabalho. Então, o que a gente está vendo? A gente está vendo que isso é uma tendência que está atravessando a vida de todos nós. Tem outros elementos da uberização, né? Como o autogerenciamento. Então, veja, você não tem jornada definida, você não tem local de trabalho definido, você não tem nada definido. Nossa, como é que isso dá certo? Ué, eu sou um bom gerente de mim mesmo. Eu entro com a moto, eu entendo onde que eu ganho mais, dependendo da hora de trabalho. Então, a minha atividade de todos os meus companheiros garante a oferta de trabalho no lugar certo, na hora certa, entendeu? E eu informalizo, eu falo em processos de informalização, né? Quer dizer, as regras que regem o trabalho, elas vão se informalizando, elas não estão claras, a distinção entre o que é tempo de trabalho, o que não é, o que é local, o que é custo, tudo isso vai perdendo formas estáveis. Nessa perda de formas está acontecendo uma enorme transferência de riscos e de custos, e de trabalho não pago, e de tempo de trabalho não pago para o trabalhador. Então, a uberização, ela envolve muitos elementos que já estavam em curso no mundo do trabalho, mas se articularam, se catalisaram. E a gente olha muito, viu, Bia, a gente fala muito em motoboy, em Uber, como se eles fossem, assim, a parte que domina o mercado de trabalho. Não, eles ainda são uma proporção pequena, se você olhar para as outras. Mas a gente olha tanto para eles, essa é a minha hipótese, que a gente já entendeu que isso é o futuro do trabalho, que isso vai se espraiar, né? A gente está olhando para eles e entendendo uma coisa que está para muito além do próprio motoboy. Então, é complexo. É um nó, né? Bom, Ludmila, para a gente encerrar o nosso podcast, queria te ouvir se você tem algum filme, música, livro que você recomenda para o ouvinte aqui do podcast. Pode ser sobre esse assunto que a gente conversou aqui, mas pode ser outra coisa também. Não, eu pensei naquele filme Dias Perfeitos, do Wim Wenders. Eu vi esse filme já 2 vezes e ele é de uma beleza, assim, ele é muito, muito bonito. E eu acho que ele é muito bonito porque ele fala para nós sobre a vida cotidiana, sobre um trabalhador que vai dando uma série de significados para essa vida cotidiana, mas ele fala muito para nós dessa relação da gente com o trabalho, né, nessa definição do que é o trabalho bem feito e dos sentidos
que o trabalho tem. E aí a gente está olhando para um trabalhador que está limpando banheiros públicos, né, no Japão, e a relação dele com esse trabalho é muito bonita, né? Então faz a gente pensar muito em como a gente entende a questão do trabalho manual, como a gente olha para essas ocupações. É muito bonito, eu recomendo fortemente. Muito bom. Eu vou deixar, então, o link para quem quiser assistir esse filme, vou deixar na descrição do episódio. E queria te agradecer, Ludmila, pela participação aqui. Obrigada. Eu que agradeço, Bia, e para mim é uma alegria estar nesse diálogo com a Abrasco, acho que é importantíssimo, e falei aí para caramba, espero que tenha contribuído aí com os ouvintes. Com certeza. Obrigada. A Abrasco Livros apoia o podcast A Saúde é Coletiva. Vem conhecer nossa livraria, abrascolivros.com.br. E se você ainda não é associado à Abrasco, fortaleça a saúde coletiva. Aliás, se você está de olho no Abrascão deste ano, as inscrições já estão abertas e pessoas associadas têm desconto. Lembrando que o Abrascão vai ser em Brasília, de 28 de novembro a 3 de dezembro. Todas as informações e valores para você se associar à Abrasco estão no nosso site, abrasco.org.br. Inclusive, quem é associado também tem desconto especial na livraria da Abrasco. Você pode comprar livros online ou na loja física em Manguinhos, no Rio de Janeiro. O A Saúde é Coletiva volta em 17 de junho, uma terça-feira, com mais um episódio desta nova temporada. Este é o podcast da Abrasco, produzido pela Rádio Tertúlia. Eu, Beatriz Pasqualino, fiz a apresentação, roteiro, edição e sonorização. E participo da coordenação deste podcast junto de Artemis Caldeira Brant e Thiago Barreto. A equipe de comunicação e pesquisa conta com Daniel Lira e Letícia Massulo. No relacionamento e marketing, Clara Alonso e Rafaela Pinheiro. O projeto gráfico é do Estúdio Massa. Eu te agradeço a companhia e até o próximo episódio. Tchau, tchau.